Irmão, Gênesis capítulo 19, apenas o versículo 1 por diante. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com seu rosto à terra. 2. E disse: eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Amém, irmãos? Só até aqui a gente vai meditando aqui na palavra de Deus, né? Fiquei com a Bíblia aberta. Irmãos, no capítulo 18 do livro de Gênesis, né? No capítulo 18, nós podemos ver no texto a visita de 3 anjos, né? Que tomaram ali a forma humana, tomaram a forma de um ser humano e vieram até a casa de Abraão, vieram até Abraão, e Abraão os recebeu. Capítulo 18, né, o texto vai mostrar que foram 3 anjos que vieram. Nós sabemos que os anjos são seres, né, espirituais, que estão a serviço de Deus, não é verdade? São seres espirituais que estão a serviço de Deus. E aqui os anjos vieram com um objetivo, com uma finalidade. No capítulo 18, e os anjos, os 3 anjos que assumiram a forma humana, eles fizeram, né, o que tinha que fazer ali com Abraão, né, na casa de Abraão, ali com Sara. E no capítulo 18, versículo 16, a gente vai ver os anjos partindo, né, deixando ali a casa de Abraão. Porém, o texto vai mostrar que Abraão, ele não deixa os anjos irem embora sozinhos. Está no capítulo 18, né, e o versículo 16. Quando os anjos fizeram o que tinha para fazer ali, né, o que Deus havia ali designado. E lá no capítulo 18, versículo 16, os anjos agora estão de partida. Porém, Abraão não deixa os anjos partirem sozinhos. Abraão então começa a acompanhar os anjos. Abraão, ele vai embora junto com os anjos. Ele começa a acompanhar os anjos. E no capítulo 18, versículo 17, o Senhor, ele vai dizer: eu não vou ocultar para Abraão o que eu vou fazer. Porque o que é que Deus ia fazer? Qual era o plano de Deus, o projeto de Deus? Deus havia enviado os anjos ali para quê? Para destruir totalmente, completamente a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus, ele se revela no capítulo 18, e o versículo ali, número, né, na altura do versículo 17. E Deus, ele diz: ó, eu não vou ocultar para Abraão o que eu vou fazer. A cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída, eu não vou ocultar dele. Então os anjos, o Senhor, né, Abraão está com os anjos, e o Senhor começa a falar com Abraão. E o Senhor vai dizer: Abraão será uma grande nação. Ele vai, eu tenho sondado ele, né, eu conheço Abraão, ele vai ser uma grande nação. Nele serão benditas todas as famílias da terra, da face da terra. Ele está falando, né,
sobre Abraão. E o Senhor então, ele declara para Abraão, ainda no capítulo 18, a partir do versículo 17, o Senhor declara para Abraão, quando ele está caminhando com os anjos, e o Senhor fala com ele, e o Senhor se revela para ele, e deixa claro que ele ouviu o clamor, está no capítulo 18, versículo 20, capítulo 18, versículo 20, e o Senhor, ele vai deixar claro ali no diálogo, com Abraão, o Senhor vai deixar claro que ele ouviu, o clamor, isto é, o grito, a palavra clamor fala de falar em voz alta, fala de gritar. Então observe que o Senhor, Deus, ele está no diálogo com Abraão, e ele vai dizer: olha, Abraão, a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída, vai cair fogo e enxofre do céu, do Senhor, sobre a cidade vai ser destruída. E quando Deus está no diálogo ali com Abraão, o Senhor diz: eu ouvi o clamor, tem chegado diante de mim o clamor, o que dá a entender que alguém ali na cidade estava buscando ali a Deus, estava clamando por Deus, estava clamando pela justiça de Deus. O texto não diz quem, se era Ló, se era ele, a família, o texto não fala, até porque as únicas pessoas que se salvaram de Sodoma e Gomorra foi Ló, a esposa e as duas filhas. Ainda vê isso no texto. Então Deus não fala, pelo menos não está no texto, quem foi que clamou. Não está no texto quem foi que clamou. Porém, o Senhor, no diálogo ali com Abraão, ele diz: olha, eu ouvi o clamor, tem chegado dentro de mim o clamor, eu estou indo lá agora para Sodoma. E o Senhor deixa claro que Sodoma e Gomorra vai ser destruído. A coisa era séria ali naquela cidade. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar isso aqui acerca da cidade, Então Abraão, ainda no capítulo 18, aqui na introdução, ele começa a pedir misericórdia a Deus. Você vai ver, aí no capítulo 18, a partir do versículo aí 25, 26 por diante, você vai ver Abraão ainda ali no diálogo com Deus. Ele está dialogando com Deus, ele está conversando com Deus, e Deus com ele, e ele vai dizer: Senhor, o Senhor vai destruir, o Senhor que é o justo juiz, o Senhor que é o justo juiz, o Senhor vai destruir os justos com os injustos. O Senhor que é o justo juiz vai destruir os justos com os injustos. E o Senhor: é claro que não, Abraão, é claro que não. E Abraão então, no diálogo, ele vai dizer: Senhor, se na cidade de Sodoma e Gomorra tiver 50 justos, porque o Senhor é o justo juiz, o Senhor não vai destruir os injustos com os justos, porque o Senhor é um Deus justo, não injusto. O castigo vai vir sobre os injustos, sobre os perversos, sobre os maus, sobre os bons não. Sobre quem ama e pratica a verdade e a justiça, não. O castigo do Senhor, igreja, a gente está vendo aí, o castigo do Senhor, aqui no texto, ele ia cair sobre os injustos e não sobre os justos. Então Abraão vai dizer: Senhor, se na cidade tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade junto com os 50 justos? Aí o que é que Deus fala? Se na cidade tiver 50 justos, eu vou poupar a cidade inteira. Ó, isso aqui é profundo. Se na cidade, Abraão, tiver 50 justos, eu vou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra.
honra da destruição com fogo e enxofre por amor dos 50 justos. Se tiver 50 lá, a cidade não vai ser destruída. Se tiver 50 lá, a cidade não vai ser queimada com fogo, destruída com fogo e enxofre, mas tem que ter 50. Aí Abraão, você vai ver que ele vai começar a descer o número. Ah, Senhor, e se tiver 45? Aí o Senhor vai dizer o que para ele? Por amor dos 45, eu não vou destruir a cidade. Depois Abraão cita o quê? 40, Ele cita 50, 45, depois ele vai citar 40. Senhor, se tiver 40, por amor dos 40, eu não vou destruir. Senhor, se tiver 30, por amor dos 30, eu não vou destruir. Senhor, se tiver 20, Senhor. Abraão está preocupado com Ló, que Ló era sobrinho dele, morava lá. Senhor, e se tiver 30, por amor dos 30 eu não vou destruir. Se tiver 20, por amor dos 20 eu não vou destruir. Senhor, não se irrita comigo. Você vai ver que Abraão no diálogo vai dizer: Senhor, só mais esta vez. Senhor, só mais esta vez. Não se irrita comigo. E se tiver 10, aí Deus vai dizer: por amor dos 10 eu não vou destruir a cidade. Se eu encontrar 10 justos lá, e justo aqui é aquele que tem caráter, é aquele que teme a Deus. Justo aqui não é perfeito, irmã Tayane. Justo aqui é aquele que teme a Deus. Nem 10 tinha, só tinha Ló e a casa dele, a família. Total de 4 pessoas. É aí quando a gente entra na leitura oficial. Os anjos, aí o texto vai mostrar, no capítulo 18, que 3 anjos foram até a casa de Abraão. No capítulo 19, o texto já mostra que foram 2 anjos. Como lemos aqui no texto, Ló está sentado à porta da cidade. Quando ele vê os anjos, ele se prostra. Quando ele vê os anjos, ele convida, os anjos para entrar na casa dele. Ló era um homem hospitaleiro. Ló era um homem, que juntamente com a sua casa gostava de acolher, tinha prazer em acolher. Veja bem, tinha prazer em colocar dentro da sua casa, tinha prazer em acolher, tinha prazer em ajudar, tinha prazer em estender a mão, porque ele foi ensinado assim, tanto o Abraão quanto ele, em estender a mão, em ajudar o visitante, quem está visitando, quem está chegando, o estrangeiro. Então era mesmo que sagrado. Chegou alguém, eles recebiam e cuidavam muito bem daquele hóspede, daquela pessoa que estava hospedada em sua casa. Então, quando Ló vê ali os 2 anjos que estão na forma humana, e a história vai narrar que Ló começa a persuadir os anjos para entrar na sua casa. No primeiro momento os anjos falaram que não ia. Não, vamos ficar na rua. E Ló começa ali a insistir, e por fim os anjos, eles vão para a casa de Ló. E o texto vai declarar mais na frente, no versículo de número 4 e 5, você vê aí que toda a cidade, o povo ali da cidade, dos bairros, saiu gente de tudo que é canto e se dirigiu à casa de Ló. Vieram ali o povo, os homens, e cercaram, está no capítulo 19, versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa quem? Quem foi que cercou? Quem cercou? Os varões. Está aí. Observe que o texto é específico, não fala de mulher. Diz que quem cercou a cidade foram os homens da cidade. Melhor, quem cercou a casa, foi os homens da cidade, que vieram de todo o canto da cidade, dos bairros ali, tudo. Eles cercaram a casa e começaram a chamar por Ló, de modo que Ló saiu para os atender. E eles falaram o quê?
os homens que estão aí hospedados na tua casa, os homens que estão contigo, traz eles aqui, porque a gente quer conhecê-los. E essa palavra conhecer aí, no versículo 4 e 5, quando os homens ali, homens perversos, maus, homens que viviam uma vida de impiedade, de perversidade, uma vida voltada mesmo para tudo quanto não presta, irmão. Eles disseram: traz aí os dois homens para a gente conhecer. E conhecer aqui no texto é ter relações sexuais. Conhecer aqui é ter relações sexuais. Eles queriam ter relações sexuais com os dois anjos. Os habitantes ali, os homens de Sodoma e Gomorra, queriam se relacionar sexualmente falando com os dois anjos que Deus havia mandado. Tamanha era a depravação moral que havia em Sodoma e Gomorra. Tamanha era a depravação moral. As pessoas que estavam ali viviam uma vida totalmente voltada para o pecado, e quanto mais deliberado, vida pecaminosa, vida da iniquidade. Quanto mais o povo pecava, mais o povo queria pecar. O povo amava o pecado, mas não amava Deus. O coração deles estava no pecado, mas não estava em Deus. O coração de Ló, embora morasse na cidade, embora acredito que ele tinha ali sua casa ali na cidade, tinha bens ali na cidade de Sodoma e Gomorra, Ló tinha ali seus bens materiais, Ló, ele temia a Deus. Amém, irmãos? Ló, ele temia a Deus. Ló, ele temia o Senhor. Em outra passagem, nas epístolas, tem um texto que fala: o justo Ló que vivia enfadado ali na cidade de Sodoma e Gomorra. O justo Ló, vai dizer o texto, ele afligia a alma justa dele, está no texto. Ele afligia todo dia a alma dele, porque ele via o estilo de vida daquela cidade, ele via o estilo de vida do povo, só a maldade reinando, a perversidade, a malícia, o engano, tudo quanto não presta, a depravação moral de alto nível. Depravação moral de alto nível. Aí você imagina, a gente tem relações sexuais com animais. Imagina, pessoas, porque se a depravação moral era de alto nível, pessoas ali, é uma conjectura, a Bíblia não está falando, penso eu, pessoas ali que tinham relações sexuais com animais. E uma coisa que o texto vai destacar, o texto vai destacar de forma muito, muito clara. O texto vai mostrar o homossexualismo. Porque aqui, quem foi que cercou a casa de Ló? Foi mulheres ou foi homens? O texto é claro, foi homens. E eles queriam conhecer. E conhecer aqui, nas traduções mais antigas da Bíblia, falava mesmo das relações sexuais. Então conhecer aqui era de fato ter relações. Eles queriam abusar dos dois homens, dos dois anjos que estavam na casa de Ló. Eles queriam abusar sexualmente. Então o texto mostra de forma muito clara o homossexualismo, o homossexualismo, a homossexualidade. Aqueles homens em uma vida depravada, em uma vida realmente sem pudor, sem temor nenhum a Deus. E hoje é diferente, irmão. Hoje é diferente. A gente está vendo que o mundo está uma verdadeira Sodoma e Gomorra. O mundo que nós estamos vivendo está uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Cada vez mais os corações endurecidos para Deus.
se afastando de Deus e se achegando ao pecado. Cada vez mais você vê as pessoas endurecendo o seu coração, por mais que o Espírito Santo entre em ação, por mais que Deus faça uma obra, as pessoas se recusam a se arrepender e a abandonar sua vida pecaminosa e voltar-se para Deus. Estamos vivendo de fato os últimos tempos, irmão, da igreja de Jesus na terra. Estamos vivendo os últimos tempos. Esse mundo está uma verdadeira Sodoma e Gomorra. E esse mundo, né? A terra, o planeta Terra, como o apóstolo Pedro fala, né? Está guardado, está reservado, né? Como tesouro para o dia do fogo de Deus. Como já falamos aqui em outra oportunidade, né? A Terra, o planeta Terra, aqui é o planeta Terra, literalmente, a Terra, o planeta Terra está reservado, está guardado para o dia em que Deus vai mandar o quê? Fogo. Vai cair fogo consumidor nos altos céus, Deus vai mandar fogo no céu, vai chegar o dia, né, em que a ira de Deus vai se derramar sobre a terra. O que a gente está vendo aí, para o que vai vir, é fichinha. O que a gente está vendo aí comparado, o que a gente está vendo comparado, né, ao que vai cair sobre a terra, ao que vai acontecer sobre a terra, irmão, é fichinha para o que vem. Porque há um Deus justo, há um Deus verdadeiro, há um Deus santo, que não compactua com as trevas, que não compactua com o pecado, que não compactua com aquilo que vai contra os seus princípios, contra a sua palavra. Ele é santo. Deus é santo, igreja. Ele é santo. Deus não tem nada com o pecado, não, igreja. Ele é um Deus santo. Então aí brincando aí com Deus, né, no modo de dizer, estão achando que, sabe, pode fazer o que quer e vai ficar por isso mesmo. Não, a conta ela vai chegar. A conta ela vai chegar. E a gente está aqui como boca de Deus, como profeta de Deus. Estamos aqui para trazer uma palavra de alerta, né? E uma palavra de verdade da parte de Deus, irmão. O texto ainda vai mostrar, veja na sua Bíblia, em Ezequiel capítulo 16, versículo 49 e 50. É outro texto que fala de Sodoma e Gomorra, né? Os pecados, ou o pecado de Sodoma e Gomorra. Esta foi a maldade ou o pecado de Sodoma. E tua irmã soberba, né? O povo daquela cidade. Veja, a gente viu aqui primeiro a questão, né, do homossexualismo, que está muito claro no texto. Agora o texto aqui já fala da soberba. O povo de Sodoma e Gomorra era um povo que? Soberbo. Era um povo arrogante, era um povo, né, que se achavam, né, se julgavam melhores, superiores, desprezavam os outros. Soberbo. Era um povo extremamente soberbo. Olha a continuação. Era um povo que tinha fartura de pão. Era um povo que tinha fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Isto é, era um povo que tinha, né, em outras palavras, era um povo que tinha fartura de pão, mas não ajudava os necessitados. Isso está claro. Um povo que vivia mergulhado no pecado, um povo soberbo, um povo que tinha condições, olha a profundidade, de ajudar o pobre,
e socorreu o necessitado, meu irmão. Vi a gente morrer de fome. Sabe o que ele dizia? Pode morrer. Não morreu ainda não? Já para ter morrido, miserável. Era assim que o povo daquela cidade, eles não tinham coração. Povo impiedoso, povo perverso, povo mau, irmão. Via a necessidade do pobre, via a necessidade do seu próximo, mas eles não se conduíam. Eles não estavam nem aí. Tinham pão em abundância, tinham alimento, né? Tinham fartura de pão, fartura de alimento, mas não ajudavam os que estavam famintos, os que estavam necessitados. E tudo isso Deus observando. Tudo isso irmão, Deus observando. Olha o versículo 50. E se ensoberbeceram e fizeram o que? Abominação diante de mim. Olha o Senhor, diante de mim, pelo que as tirei dali. Fala da destruição. Pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Está aí. Porque a gente olha para esse mundo e vê Sodoma aí, e vê Sodoma e Gomorra. Corrupção, sim ou não? Prostituição, homossexualismo, lesbianismo. Hoje no mundo aí é proibido falar, né? Homossexualismo, né? Tem que ser homossexualidade. Porque essa palavra homossexualismo fala de comportamento, né? Isso é uma questão de comportamento. Ninguém nasce homossexual. Isso é uma questão comportamental. É uma questão comportamental. É uma questão de comportamento. Porque ninguém nasce. Quando você vai para a ciência, né? Quem estuda vai ver que não há nenhuma prova na genética, né? Na ciência, que a pessoa nasce homossexual. Não tem, irmão. Não tem. Continuando aqui no texto, você vê que Ló, ele defende, ele sai em defesa dos dois anjos, e ele até oferece as suas duas filhas para aqueles homens que estavam à sua porta. Mas eles queriam a todo custo os dois homens, os dois anjos que estavam dentro da casa de Ló, de modo que aqueles homens se revoltaram contra Ló. Está no texto. E a história vai narrar que os anjos vieram e os anjos feriram os homens com cegueira. Veja o texto. Os anjos vieram, fecharam a porta sobre eles e feriram a quem? Aos homens de Sodoma e Gomorra, feriram com cegueira. Eles ficaram cegos na hora. Então os anjos foram até Ló e disseram: Ló, tem alguém na cidade que você quer salvar? Tem alguém aqui nessa cidade que você quer salvar? Tem alguém que você quer anunciar que a cidade vai ser destruída para que essas pessoas sejam salvas? Então Ló, ele foi até os seus dois genros. Ló, ele fala com os seus genros, porém os seus genros não lhe deram ouvidos. Ló chegou, a cidade vai ser destruída. Pode ver a narrativa do texto. A cidade vai ser destruída. Ló, ele tenta persuadir os genros, mas os genros de Ló não acreditaram em Ló, não deram credibilidade. E hoje, irmão, não é diferente. Em meio a essa Sodoma e Gomorra que a gente está vendo, que é o mundo, nesse século XXI, a verdadeira Sodoma e Gomorra, a igreja tem pregado, a igreja tem anunciado em Jesus Cristo o perdão e a libertação e a vida eterna, a salvação. E muitos não têm dado o quê? Crédito, ouvidos, credibilidade.
Isaías 53, não é primeiro? Quem deu crédito à nossa pregação? O mensageiro, ele está levando a palavra, as boas novas do Evangelho, o Evangelho de Jesus, que transforma, que cura, que liberta, que salva o homem. O mensageiro está levando a palavra da verdade, e enquanto ele está levando, pessoas estão caçoando dele, do mensageiro. Vocês não conhecem, né? Do mensageiro. Pessoas estão caçoando, pessoas estão zombando, pessoas estão rindo, ridicularizando o pregador, o mensageiro. Outros estão, né? Outros estão perseguindo e ferindo, fazendo mal, ao invés de dar credibilidade à mensagem que lhe está sendo o quê? Pregada, anunciada. Mas o nosso papel é o quê? É pregar. Marcos capítulo 16, né? Versículo 15 e 16. Ordem, não foi pedido, foi ordem de Jesus. Jesus não pediu, ele deu uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Foi ordem de Jesus. Ele não pediu, ele ordenou. Fique claro, ele não pediu, ele ordenou, foi ordem. Então a missão da igreja é o que? É pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é pregar a verdade, e que convence ao Espírito Santo, conforme João 16, versículos 7 e 8. Então Ló foi, os genros não deu o que? Ouvido. O texto vai mostrar que Ló, ele não queria sair de Sodoma e Gomorra. Ele tinha, né, propriedades, bens ali, talvez era por isso, ele não queria sair. Então o anjo, ele pega Ló pelo braço, a família de Ló, e os anjos começam a levar Ló para fora da cidade. Só a cidade vai ser destruída. Irmão, Deus usa de misericórdia para com Ló, porque o desejo de Ló não era sair dali. E os anjos pegaram ele pela mão, né, e o conduziu para fora da cidade. Ló é a sua casa. E os anjos falaram: olha, vai para o monte, vai para os montes, e não olha para trás. Vai para os montes e não olha para trás. Você foi lá, falou para os seus genros, não quiseram, agora vai embora. Porque enquanto você estiver aqui, eu não posso destruir a cidade. Enquanto Ló, você estiver aqui com a sua família, eu não posso fazer absolutamente nada com a cidade. Irmão, aqui está a misericórdia. Se você ler aí, pode ler. Deixa eu correr no texto. Deus usou de misericórdia. Porque Deus poderia, irmão. Deixa eu dizer para você, por causa da teimosia de Ló, em sair da cidade, por causa da teimosia dele, Deus poderia mandar os dois anjos, o quê? Mandar fogo e enxofre e Ló perecer com a família dele e os injustos ali. Mas como Ló, mesmo Ló falhando, mesmo Ló meio querendo ficar ali, querendo ficar, não querendo sair, Deus usou de misericórdia, porque Ele é um Deus misericordioso, irmão. Efésios capítulo 2, versículo 4, diz o quê? Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor, porque nos amou. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 22 e 23. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos vivos, porque as suas misericórdias não têm fim, e novas são a cada manhã. E novas são a cada manhã. A causa de não sermos o quê? Consumidos,
destruídos a misericórdia, a graça. Nós temos, igreja, mais de 1000 motivos para agradecer a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Por causa da misericórdia você está aqui, eu estou aqui. Por causa da graça eu estou aqui, você está aqui. A gente não merecia estar aqui, a gente não merecia perdão, salvação, mas por causa da misericórdia, mas por causa da graça, nós estamos aqui vivos, estamos aqui na presença de Deus, estamos aqui na casa de Deus, estamos aqui na presença do Senhor. Aleluia. Somos gratos a Deus pela misericórdia dele, pela graça, o favor imerecido. Eu e você merecia inferno, né? Eu e você merecia condenação, mas ele usou para conosco de benevolência, de benignidade, né? De bondade, de misericórdia. Aleluia! Oh glória! Quem era eu? Quem era você? Onde você vivia? O que você praticava? O que você fazia? Mas Deus olhou para mim e para você no lamaçal de pecado, no charco de lobo, porque Deus ama o pecador, Deus ama o perdido, Deus aborrece o pecado. Deus, igreja, não se agrada do pecado, mas Ele ama o pecador, Ele ama o perdido. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus declarou: porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. É muito forte, irmão. Ele veio para os perdidos, ele veio para os pecadores. Eu não vim para os justos, mas para os injustos. Ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes, fisicamente falando e espiritualmente falando, para dar o quê? Para dar perdão e salvação, cura, tanto física quanto espiritual. Jesus quer fazer. Agora depende de você dar um passo para Jesus, entregar a tua vida a Jesus, como o Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Igreja, para encerrar aqui a mensagem da palavra de Deus, os anjos levaram Ló e a família para fora da cidade. Deus usou de misericórdia, é a causa de não sermos destruídos, porque muitas vezes a gente merece o castigo, muitas vezes a gente merece a morte física, morte espiritual, condenação. É o que o homem muitas vezes merece, é o que o ser humano merece, é o que nós merecíamos, como eu falei. Mas Deus usa de misericórdia. Ele usou de misericórdia com Ló. Era para Ló ali, se Deus fosse, se Deus não fosse usar de misericórdia, Ló ia perecer com a cidade toda. Mas como Ló era justo, mesmo com as falhas dele, com os defeitos dele, mas como ele temia a Deus, Ló, ele era diferente de todos os habitantes de Sodoma e Gomorra. Ló era diferente, irmão. Ló, ele era totalmente diferente. Veja que com amor ele recebeu ali os anjos, Os anjos não queriam ir para a casa dele, ele ficou ali insistindo: vamos para minha casa, eu vou lavar os pés de vocês, eu vou preparar um banquete. Ló tinha amor no coração. Ló era humilde, Ló era simples. Amém, irmão? E quem tem Deus é humilde, quem tem Deus é simples. Quem tem Deus tem amor pelas vidas. Quem tem Deus se preocupa com o seu próximo. Quem tem Deus faz a diferença, igreja. Como é que eu digo que tenho Deus e não mostro Deus na minha vida? Como é que você fala? Como é que eu falo? Como é que o cristão fala que tem Jesus e Jesus não aparece? Jesus tem que aparecer. E como é que Jesus vai aparecer? Nas atitudes e nas ações do crente. É nas minhas atitudes, é nas minhas ações que Jesus vai aparecer e o mundo vai glorificar Deus. Essa mulher é diferente, esse homem é diferente, ela é uma pessoa diferente, ele é uma pessoa diferente.
A gente olha para ela e vê Deus. A gente olha para ele e vê Deus. É uma pessoa que tem prazer de ajudar. É uma pessoa humilde, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa diferente. Mas não faz acepção de pessoa. Não é porque você é evangélico, não é porque você é um cristão, que você vai fazer acepção de pessoa, que você vai discriminar ninguém, e nem a religião de ninguém. Nós temos que respeitar. Não importa se alguém é budista, se é espírita, se é católico, ou se é muçulmano, nós temos que respeitar todas as pessoas. Independente de classe, né? Independentemente de qualquer pessoa, da classe da pessoa, da cultura, a gente tem que respeitar, né? E mostrar o Cristo que está em nós. É aí onde Deus vai se glorificar. É aí onde de repente alguém olha e diz assim: eu quero o teu Jesus. Porque alguém vê a mudança, alguém vê o que não vê no mundo. Então alguém olha, vê Jesus na sua vida e diz: eu quero o teu Jesus. Eu quero entregar minha vida a esse Jesus. Eu quero esse evangelho na minha vida. Eu quero esse evangelho, porque do jeito, irmão fulano, que esse evangelho transformar a tua vida, ele vai transformar a minha. Eu não estou mais aguentando viver esse estilo de vida que eu estou vivendo. Eu não estou mais aguentando. Eu não estou mais aguentando o fardo, né, do mundo, o fardo do mundo de pecado que está sobre mim. E alguém diz o quê? Eu quero Jesus. Eu quero o teu Jesus, fulano. Eu quero o teu Jesus, fulano. E aí Deus é glorificado. Mas aqui, ó, encerrando, o anjo falou, veja o versículo 17, capítulo 19, versículo 17. O anjo deu ordens, né, expressas: não olhe para trás. Amém, igreja? Não olhe para trás. E nessa noite Deus está falando comigo, com você, através da palavra. Não olhe para trás. Não olhe para o mundo de pecados. Não olhe para aquilo que o mundo ele oferece. Aleluia. O pecado chama. É como o hino do cantor Thales Roberto, né? Todo dia o pecado vem, né? Me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh glória! Oh arabacando orelha fúria! Já morremos para a nossa vida, igreja. O apóstolo Paulo declarou em Gálatas, né? Capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus, ele muda a vida do pecador. Ele transforma a vida do pecador. Jesus, ele levanta quem está caído. Ele restaura aquele que está perdido, destruído, arrasado. Ele tem poder para levantar você, para te reerguer. Ele tem poder para erguer você, para te levantar. Ele tem poder para operar um milagre na tua vida. E o maior milagre é a salvação. Ele tem poder para operar em todas as áreas da tua vida. Basta você crer e dar lugar. Basta você crer
confiar em Jesus e entregar sua vida a Jesus Cristo. Olha aí. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. No versículo 17, o que é que o anjo diz? Não olhes para trás. Amém, irmão? E tem muitas pessoas olhando para trás. Não olha para trás de jeito nenhum. Mesmo que bata a vontade para olhar, mas não olha. Mesmo se bater a vontade de dar uma espiadinha, Big Brother Brasil, né? Mesmo que dá uma vontade, mesmo que dá uma vontade de dar uma espiadinha, não olha não. Porque se olhar, o negócio vai ficar, não olha para trás. Foi a ordem do anjo. Vocês vão, mas eu não quero ir para o mundo, não quero ir para aquela cidade pequena, tá, então vai para lá. O anjo permitiu, então vai para aquela cidade. Mas não olhe para trás. Foi a palavra que o anjo liberou. E muitas vezes, irmão, o cristão quer olhar para trás, quer olhar para o Egito, né? O Egito, como está em Números capítulo 14, Números 14, vai declarar em Números 14 aí, que o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Arão. O povo começou a pecar, a murmurar, a reclamar. O povo começou, sabe, a murmurar, a reclamar. Olha o que é que o povo disse no capítulo 14, versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morréramos na terra do Egito, ou se morréramos neste deserto. Olha a palavra, olha o povo. Oxê, nos tirou de lá para não morrer lá, para morrer aqui. É melhor ter deixado a gente lá mesmo. A gente foi liberto do Egito. Você nos libertou lá do Egito. Para quê? Para a gente cair aqui? Para a gente morrer? O povo estava perto da cidade. O povo estava próximo da cidade, que manava leite e mel. Uma terra maravilhosa, terra boa, irmão. Que Deus ia entregar ali para o povo. Que Deus entregou ali para o povo, para a nação de Israel. Deus entregou. Só foi 2 que entrou na cidade, prometida, mas Deus cumpriu. Mas aqui o povo disse o que para Moisés? Olha aí o povo falou: vamos levantar um capitão, e vamos tornar para o Egito. Números capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Vamos levantar um capitão e vamos tornar para o Egito. Olha o povo, igreja. O povo pagava tributo no Egito. Pagava, tributo. O povo era escravo lá, sofria terrivelmente na mão de Faraó, um homem tirano. O povo sofria na mão de Faraó, que tipifica o diabo, trazendo para hoje, Faraó tipifica Satanás, o diabo, que aprisiona, que escraviza o homem no pecado. Como o Egito, tipifica o mundo de pecado, e Faraó tipifica o diabo. Então veja bem, o povo sofria na mão de Faraó, homem cruel, perverso, o povo sofria, o povo pagava tributo. Era um sofrimento grande, irmão. Era um sofrimento muito grande, tanto que o povo clamava. Quando Deus se dirigiu a Moisés na sarça, olha, foi louvado, o louvor da sarça. Quando Deus se revelou para Moisés na sarça, que a sarça ardia, mas não se consumia, foi que ele falou: eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está no Egito. O povo não estava aguentando o sofrimento, irmão. Muitos morriam. O povo não estava aguentando, igreja, o sofrimento, e clamou, e Deus mandou Moisés para libertar. Agora o povo está tudo murmurando. Agora veja, o povo viu as maravilhas que Deus operou no Egito, as 10 pragas que Deus mandou, O povo viu sinais, prodígios e maravilhas que Deus fez. Você pode ver que, se você continuar lendo o texto, Deus ele vai dizer isso: eu operei sinais, prodígios e maravilhas. O que é que Deus está dizendo? Eu fiz coisas grandes.
na vida desse povo, e o povo está aí criticando, reclamando, murmurando, está dizendo que quer voltar para o Egito, que vai voltar para lá. É diferente de hoje, irmão? Pessoas que Deus tirou do pecado, que Deus tirou de uma vida desgraçada, que Deus tirou de uma vida arruinada, pessoas que Deus fez uma transformação, pessoas que Deus fez uma obra linda, mas que não conseguem reconhecer, não conseguem ter um espírito grato. Muito pelo contrário, fica murmurando, reclamando e dizendo que vai voltar para o mundo de pecados. Jesus teve um encontro, Jesus fez a obra, Deus tem cuidado, Deus tem abençoado, mas não sabe agradecer, e ainda abre a boca para dizer: eu vou deixar Jesus. Ah não, no mundo é melhor, no mundo não passava por isso, no mundo não faltava o pão, não faltava veste, no mundo não faltava isso, não faltava aquilo, tinha trabalho, tinha não sei o que, sabe? Reclamando quando Deus tem cuidado, reclamando quando Deus tem provido. Deus, ele prova para aprovar. Ninguém que é aprovado, irmão, não foi primeiro, ninguém que foi aprovado sem antes ter sido provado por Deus. Para ele aprovar em você, você tem que ser provado. Para ele poder nos aprovar, nós temos que ser provados. Mas está aí, olha o povo aqui, vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. Ou seja, irmão, dizendo que Deus não era suficiente para eles. Olha, irmão, isso aqui, se você parar para meditar, olha que povo, né? Olha que povo incrédulo, olha que povo ruim, meu irmão. Povo ruim, olha que povo ruim, igreja. Olha que raça ruim, porque Deus fez o que fez, e o povo está dizendo o quê? Vamos voltar tudo para o Egito, minha gente. Vamos voltar tudo para lá. Veja o versículo 5: Moisés e Arão caíram de joelho. Tá aí? Moisés e Arão caíram de joelho. Moisés foi buscar Deus. Meu Deus, que povo é esse? Que povo rebelde é esse? Que povo é esse, Senhor? E você vê Deus se revelando, irmão. Versículo 9, olha aí, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Moisés vai falar: rapaz, não sejam rebeldes. Vocês se esqueceram do que Deus fez, das obras, das maravilhas. Igreja, não se esqueça do que Jesus, do que Deus, Ele já fez por você. Amém? Não se esqueça do que Deus, Ele já fez, do que Deus está fazendo. Olha a palavra que saiu daqui, irmão. Vamos ser gratos. Vamos, sabe, honrar a Deus nas pequenas coisas, para que Ele possa nos levar para as coisas maiores. Olha aqui, Deus fez coisas lindas, Deus fez coisas grandiosas, e o povo não reconhece. É melhor voltar para o Egito. E hoje não é diferente. Deus está falando, pessoas que Deus fez coisas grandes, pessoas que Deus tirou de uma vida pecaminosa, pessoas que Deus abriu porta, Deus deu bens materiais, Deus, Ele deu perdão, salvou a alma, mas eu vou voltar para o mundo. Olha o versículo 11 aí, no 14. E diz o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando me não crerão? Olha aí, a incredulidade. Me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles. Deus está perguntando: até quando esse povo não vai crer em mim? Até quando esse povo vai me desprezar, vai me trocar por outras coisas? Até quando? Esse povo não vai reconhecer o que eu fiz por eles. Então, igreja, fica essa reflexão. Vai voltar aqui para o texto. Vamos ser gratos. Guarde a palavra no seu coração. O pau pode estar cantando, eu vou louvar o Senhor. A porta pode estar fechada, você pode estar vendo uma saída. Não, Deus é minha saída, eu tenho que ser fiel agora. Agora que o pau está cantando, como dizer, o cachorro está amarrado, o cacete está cantando, é agora que eu tenho que mostrar que eu sou fiel. Não é quando tudo vai bem, não. Mostrar que é fiel a Deus quando tudo vai bem é melhor chupeta. Mostrar que é fiel a Deus quando tudo vai bem é melhor chupeta. Para mostrar que é fiel a Deus quando você está debaixo de prova e luta, aí é que é elas. Aí é que Deus quer ver.
É o que está acontecendo com muita gente. Não é? Quando eles viram Deus operar um milagre, Deus grande, não é? Olha que Deus tremendo. Imagine, irmão, a coluna de fogo, né, durante a noite, para guiar o povo e aquecer, a nuvem durante o dia, para aplacar, né, o sol ali, para trazer sombra e guiar o povo. Irmão, veja o cuidado de Deus no deserto, igreja, né? Deus cuida, e no deserto da vida, Deus tem cuidado de você e de mim. Deus tem cuidado da minha vida, tem cuidado da tua vida. Então não abra a sua boca para estar murmurando e reclamando. Seja grato, agradeça a Deus. Eu estou nessa prova, mas eu te agradeço. Eu vi um cara no Uber, eu no Uber com o cara disse: olha, irmão, eu estou agradecendo por tudo agora. Se acontece uma coisa boa, agradeço. Se acontece uma coisa ruim, eu agradeço. Está na Bíblia, igreja. Por tudo é graças. Por tudo é graças. Chegou um bebê? Alguém da família teve um bebê? Alguém da família deu a luz a uma criança? Ei, que criança linda, que bebê lindo, né? Aí a gente bota lá a palminha, né? Bota a palminha. Que criança linda. Eita, que menina linda, que menina linda. Aí bota a palminha, bota o bonequinho, beijinho e tal. Mas temos que agradecer também quando alguém parte. Quando a gente perde alguém da nossa família, Senhor, eu te agradeço por tudo. Observe que a gente só quer agradecer pelas bênçãos, mas a gente não quer agradecer pelas percas, a gente não quer agradecer pelo dia mau, a gente não quer agradecer quando as coisas estão indo de mal a pior, quando as coisas estão difíceis, a gente não quer agradecer. Quando a Bíblia, a palavra ensina que a gente tem que ser grato a Deus por tudo, tanto no dia bom quanto no dia mau. Agradecer. Obrigado, Jesus. Eu não tenho o que comer hoje não, mas obrigado, Senhor. O Senhor vai prover. Está faltando pão hoje na minha mesa, mas eu creio que amanhã vai chegar. Eu creio que ainda hoje o Senhor vai prover. O Senhor vai fazer uma obra, o Senhor vai fazer algo, o Senhor vai incomodar quem tem e vai mandar. Agradeça. Agradeça. Você está nos vendo, nos ouvindo? Agradeça. Não murmure, agradeça. Não diga que vai deixar Jesus, não diga que vai abandonar o Senhor, não diga que vai deixar o Senhor, porque a luta bateu na tua porta, porque você está diante de um dia mau, porque você está diante de uma luta, de uma adversidade. Não abra sua boca para dizer que vai deixar Jesus. Não pense, oh glória a Jesus, que possa, sabe, nem sequer passar na tua cabeça de deixar Jesus, de abandonar Jesus. Receba esta palavra. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, receba a palavra. Não pense em deixar Jesus. Não abra sua boca para dizer que vai deixar Jesus, que vai sair da presença, que vai abandonar a presença, porque você está passando por luta, porque você está debaixo de prova, porque você está passando por uma adversidade. Não abra sua boca para dizer que vai deixar Jesus. Não pense nem deixar Ele, que Ele irá abrir sua boca para dizer que vai deixá-lo. Mostre que você tem um espírito grato a Deus. Mostre que você é grato por tudo que Deus tem feito na sua vida, pelo que Jesus já fez há 2000 anos atrás, ali no Gólgota, que significa lugar da caveira. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele sofreu e morreu por muito nos amar, para nos perdoar e nos salvar. Quantos aí rebeldes querem abandonar o Senhor, querem deixar o Senhor por causa da prova e da luta, e depois está passando por coisa pior. Sabe por quê, irmão? Se com Jesus está difícil, imagina sem Ele. Escuta aqui, se com Jesus está difícil, imagina sem Ele, irmão. Se com Jesus está difícil, imagina sem Jesus. Mas o inimigo cega, o inimigo engana. Não, rapaz, se tu sair da presença vai ser melhor. Se tu deixar Jesus vai ser melhor. As coisas vão melhorar para você. Aí é que o caldo engrossa, meu irmão. Aí é que o caldo engrossa e a pessoa começa a se afundar mais ainda.
Porque com Jesus ela tem tudo. Ele pode até estar passando prova, mas depois Jesus provê, Deus abençoa, Deus provê a vitória, Deus manda a vitória. Pode estar chorando agora, pode estar sofrendo agora, mas não vai ficar sofrendo para sempre e meu tempo todo. Uma hora Deus ele chega com a vitória. E a maior vitória qual é? A salvação. E lá no mundo de pecado você não vai ter a salvação, você vai ter condenação. Então observe que abandonar Jesus, deixar Jesus em todos os aspectos é pior. Abandonar Jesus, deixar Jesus em todos os aspectos é pior. Então você que está ouvindo a palavra não vem de Deus em vão, a palavra não sai em vão. Com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Sem Ele, com Ele você tem o Espírito Santo. Sem Ele, vai entrar uma carrada de capeta no teu corpo. É a Bíblia. Está difícil com Ele, tá? Mas você tem a presença. Está difícil com Ele, está doendo, mas você tem o Espírito Santo. Minha filha, você pode não ter ouro nem prata, mas você tem o nome escrito no livro da vida. Você pode não ter isso nem aquilo outro, mas você tem a minha presença. Se você tem a minha presença, meu filho, você tem tudo. Porque Mateus 16, 26, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. A pessoa começa a enveredar pelo caminho do pecado, deixa Jesus, aí volta a fumar, volta a beber, volta, né, ao estado anterior. E, né, Jesus falou nos evangelhos, os demônios do qual ele ou ela foi liberto antes, volta trazendo outros piores. Olha aí. E o estado dessa pessoa torna-se pior. Então fique com Jesus que é melhor. Não desista, amém? Não desista. Não olhe para trás. Lucas capítulo 9, versículo 62. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Olha aí. Então aquele que olha para trás, olha para o mundo de pecados, né? Olha para o Egito aqui, que representa o mundo de pecados. Aquele que está olhando para o mundo de pecados e está voltando, está desistindo, não está apto para entrar na vida eterna. Não vai entrar na vida eterna, não vai entrar no reino de Deus, irmão, no reino celestial. Vai ser lançado, né, nas trevas exteriores, vai para a condenação eterna. Mas aquele que perseverar até o fim. Mateus 24, versículo de número 13, né? Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Olha, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a vitória é para quem vai até o fim. A salvação, a vida eterna, é para quem vai até o fim, é para quem não desiste, irmão. É para quem não fica pelo meio do caminho, é para quem não olha para o mundo de pecados. É para a salvação, a vida eterna, é para aquele que não fica no meio do caminho, é para aquele que não troca Jesus pelos prazeres momentâneos da carne. A vida eterna é para aquele que persiste com Jesus até o final. Olha o anjo, vai e não olha para trás. Quando ele vai subindo, o que acontece? Começa a cair fogo e enxofre do céu. Ó, a cidade começou a pegar fogo, a gritaria, e Deus mandou fogo e enxofre. Foi do Senhor. O Senhor mandou fogo e mandou enxofre sobre Sodoma e Gomorra, irmão. E esse mundo está, né, reservado, guardado, como eu falei, para o fogo purificador do Senhor. Século 21 que a gente está guardado aí, ó. O mundo, o planeta Terra, está guardado
para o fogo consumidor do Senhor. Mas aqui no texto, Deus mandou fogo e enxofre. A cidade de Sodoma e Gomorra foi o quê? Destruída totalmente, completamente. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Aqui está a lição: não olhar para trás, não olhe para trás. A palavra veio para Ló, mas não só para Ló. A palavra veio para Ló e para a casa dele. Observe, as duas filhas eram duas jovens, elas não olharam, mas a mãe olhou. As duas filhas não olhou, mas a mãe olhou, curiosa. Ela queria, ver ali, dar uma espiadinha, como eu falei aqui. E a espiadinha, custou caro. A espiadinha dela custou caro. Ficou convertida numa estátua de sal. Logo perdeu a sua esposa. Imagina a dor ali para ele. Perdeu a sua esposa, perdeu a sua companheira. Mas o anjo advertiu: não olha para trás. E nesse dia de hoje, o Senhor traz essa palavra para nós: não olha para trás, não olha para o mundo de pecados. O mundo oferece muita coisa, mas não queira voltar para o Egito, o Egito aqui que tipifica o mundo. Não queira voltar para o mundo de pecados, não queira sair da minha presença, não queira me abandonar. Não me deixe, fique comigo é melhor. Se comigo está difícil, sem mim é pior ainda. Então não desista não, fique firme com Jesus, porque no momento certo você vai cantar o hino da vitória. Amém, irmão? Está aqui, no momento certo você vai cantar o hino. Olha, até a criança ali pegou, da vitória. No momento certo você vai cantar o hino da... irmão, então, não olhando para trás, não olhando para trás, mas olhando para o alvo. Então, Ló aqui, ele tinha um alvo. O anjo disse: não olha para trás, em outras palavras, não olha para trás, olha para o alvo. Para onde você está indo, vai caminhando e olhando para o alvo. Você não tem um lugar para chegar? Você não tem um determinado lugar para chegar? Tem. Então você vai caminhando, você vai ver aqui o pau cantando, vai cair fogo, vai cair enxofre. Não olha para trás, olha para o alvo. Então Deus está dizendo para mim e para você: olhe para o alvo. E quem é o alvo? O alvo é Jesus. E o que significa, irmão, olhar para o alvo? Não olhar para a luta, para a prova, senão para a adversidade, para o dia mal, para o gigante da vida, para a tempestade da vida, para o deserto da vida. Olhar para Jesus é não olhar para nada aqui desta terra. Amém, igreja? Não olhe, não vamos olhar, por mais que seja difícil. Eu estou vendo aí irmão, gente desistindo. Um grande pregador da palavra esses dias se desviou. Olha que coisa triste. Um grande pregador da palavra esses dias se desviou. Está, irmão, bebendo, fumando, não vou dizer o nome aqui por ética. Está do jeito que o diabo quer, irmão. O estado dele agora está pior. Com Jesus estava difícil, estava passando por tentação, estava passando por luta, mas estava bem, estava com Jesus. Quem está com Jesus está sempre bem, igreja. Quem está com Jesus está sempre bem. O salmista Davi disse no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Jesus tem tudo, irmão. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E quando eu olhei, eu disse: meu Deus, é um grande pregador. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12: quem está de pé, olhe e cuide para que não caia. Eu tenho que cuidar primeiro da minha vida. Antes de cuidar dos outros, eu tenho que cuidar da minha vida, irmão. Porque muitas vezes a gente está mais preocupado com a vida dos outros do que com a nossa. E a gente pode cair. A gente tem que se preocupar primeiro com a nossa vida. Como é que eu estou? Como é que eu estou diante de Deus? Como é que está a minha vida? Antes de eu olhar a vida de Maria e a vida de João. Antes de eu olhar a vida de Deus, eu tenho que olhar a minha vida. Como é que está a minha vida? Como é que está meu altar? Eu tenho que me preocupar primeiro comigo, olhar a minha vida, me examinar, olhar meu altar, me examinar primeiro. Isso é a Bíblia.
porque eu posso cair. Assim como aquela pessoa caiu, eu posso cair também. Assim como aquela pessoa tropeçou, eu também posso tropeçar. Porque, irmão, cair é do homem. É como a gente sempre libera essa palavra, né? Ficou no meio evangélico, né? O cair é do homem, do ser humano. O levantar é de Deus. Então, quando eu olhei, eu disse: Senhor, tem misericórdia, ergue, levanta ele de novo, Jesus. Levanta um grande pregador, levanta. Mas está hoje, irmão, fumando, bebendo, está numa vida, está na bagaça da vida mesmo, está na bagaceira. Mas nós temos que orar para Jesus, restaurar, reerguer, levantar, trazer ele de volta para a presença de Deus. Então fica essa palavra para a nossa meditação, fica essa palavra, não olhando para trás, mas olhando para o alvo. Observe, quando a gente está olhando para o alvo, a gente não olha para nada daqui. Quando você está olhando para Jesus, o pau está cantando, você não quer saber de sair da presença, você não quer saber de abrir mão de Jesus, por mais igreja que, por mais que esteja difícil, você não vai deixar Jesus. Por quê? Porque você está olhando para Ele, você está olhando para o céu, o seu alvo é Jesus, o seu alvo é o céu. Então, se eu e você estiver olhando para Jesus, eu e você não vai parar. Se eu e você estiver olhando para Jesus, eu e você não vai desistir. Agora, se for olhar para o homem, se for olhar para o ser humano, para o homem, para a mulher, fulano fez comigo, ciclano fez não sei o quê, covardia, sim ou não? Está me perseguindo. Estou falando aqui de modo geral. Se a gente for olhar, para as circunstâncias, eu estou fraco, não é? Eu estou querendo Guiné, estou fraco, não é? Estou fraco. Não dá não, pastor, Deus sabe, eu vou ficar crente aqui em casa mesmo. Não, eu estou muito triste, eu estou muito assim, estou muito assado, estou muito assada, eu vou ficar. Não, que é isso, crente? Bata essa poeira, levanta essa cabeça, e caminha na terra. Olha para Jesus, não olha para a luta, não olha para o gigante, olha para Jesus, olha para o alvo. E foi o que Ló fez. Ló olhou para o alvo. Ló e as duas filhas. A esposa não olhou para o alvo. Olha o que aconteceu com ela. Se a esposa tivesse olhado para o alvo, ela não ia olhar para trás. Mesmo que a carne, estava aquela vontade de ela, para ela olhar para trás. E olhar para trás daqui representa a vontade de vestir, deixar Jesus, representa isso. Aqui no texto foi olhar para a cidade, ela olhou para trás, e esse olhar para trás representa isso, deixar Jesus, pode ser isso, deixar Jesus, abrir mão de Jesus, abrir mão da cruz, ou seja, do sofrimento. Esse tipo de prova, eu vou abrir mão dessa prova, dessa luta, eu não quero nada, sofrer, pagar preço, quero não, gente. Como é que vai ter vitória sem pagar preço? Como é que vai ter vitória sem sofrer? Como é que vai ter testemunho para contar se não tiver nenhuma luta? Como é que vai ter testemunho para dar se não passar por nada? Quem não passa por nada não tem nada para falar, igreja. Aprenda isso. Quem não passa por nada não tem nada para contar. Para eu contar eu tenho que passar. Para eu contar alguma coisa da minha vida eu tenho que passar atrás. Agora passar ninguém quer. Quem quer passar? Já imaginou se Deus fosse avisar tudo que tu fosse passar? Olha, agora na frente ali está te esperando um pau. Tem uma turma que está te esperando para levar um cacete que não é brincadeira. Imagina. Tu tem coisas que Deus, ele não fala. Tem coisa que ele fala e tem coisa que ele não fala. Tem coisa que ele fala. Olha o apóstolo Paulo. Deus usou um servo para ele, aquele servo. Deus usou um servo para ele, Matanhana, dizendo: olha, prisão te aguarda. Tem um texto, um servo profetizando para o apóstolo Paulo: olha, sofrimento, e prisões que esperam, te aguardam. Imagina, olha a profecia boa, sofrimento e cadeia está te esperando. Quem quer uma palavra dessa, irmão? Sofrimento e cadeia. Mas ali não foi o irmão, ele entregou o que Deus mandou. Deus revelou a ele: está vindo aí sofrimento para tu e prisão. Pode fazer o que? Será Deus falando? Deus está usando, irmão.
Esse é, irmão, eu sei, Deus, isso é verdade. E mais na frente aconteceu, Roma, tudo foi preso, tudo se cumpriu. Ora, bacana, orelha, chai. Eminai, sombra, replôvia. Eminai, achai, replôvenai. Olha, não tem coisa que Deus fala e tem coisa que Ele não fala. Tem coisa que Ele avisa, ó, prepara aí que tu vai passar. Prepara aí que tu vai para a faca. Prepara aí que vai passar por isso, por aquilo outro. Vai passar por uma operação. Se prepara porque tu vai enfrentar, eliminar, achar, replôvia. Tu vai enfrentar, ele achar, replôvia. Eita Deus. Ele me cama suja. Se prepara porque tu vai passar por uma luta. Tu vai passar por algo difícil. Mas não abre mão da minha presença. Não abre mão de mim. Olha, Deus está falando. Porque quando for lá na frente, você não vai dizer, ah, Deus não falou comigo. Ei, a maior profecia é a palavra. Vai passar por luta, vai passar por algo difícil, mas não negue sua fé. Não olhe para trás, não olhando para trás, mas olhando para o alvo, mas olhando para Jesus, mas olhando para o céu. Amém. Glória a Deus. Amém? Tem coisa que Ele não avisa. Tem coisa que tu vai passar e Ele não vai avisar nada. Poxa, Deus não me disse nada, Deus não me falou nada, Deus não me disse nada que vai passar por isso. E tem coisa que Ele avisa, tem coisa que Ele fala. Ele fala na palavra, Ele usa o pregador, Ele usa uma serva, Ele avisa antes, e tem coisa que Ele não avisa, você vai ter que passar. Então guarde a palavra, né? Se porventura vier alguma coisa aí no caminho, para mim, para você, a gente não sabe, quem está nos vendo, nos ouvindo aí, se vier alguma coisa, não vamos negar a nossa fé. Veja que Deus fala antes de acontecer. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.